Boa noite, boa noite, boa noite, meus amores. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui hoje. E hoje nós vamos falar sobre como fazer dinheiro com as barras de Axis. Agora me conta, você já fez vários cursos de formação e depois ficou perdida, sabe? Sem saber como rentabilizar isso, como transformar isso numa nova fonte de renda? Eu, como terapeuta holística e convivendo com vários outros terapeutas, eu sempre escuto isso. Ah, mas eu já fiz tantos cursos, tantas formações. Desmistificar isso aqui e para que você possa entender como que as barras de Axis podem te ajudar a fazer mais dinheiro, mesmo que você esteja começando na área, mesmo que você não tenha a intenção de fazer uma transição de carreira. E hoje eu vou receber aqui a maravilhosa Thalina também. A Thalina está como facilitadora agora de barras de Axis também está ministrando o curso de formação em barras. No dia 18 de abril nós vamos facilitar uma classe juntas. E Thalina, seja muito bem-vinda. Gratidão, Dani. Me confirma se está me ouvindo bem, senão eu vou tirar isso daqui. Tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo bem, sim. Então, continua. Maravilha, maravilha. Gente, me contem, quem está aqui já recebeu barras alguma vez na vida, sabe do que nós estamos falando ou é a primeira vez? Deixa aqui nos comentários para a gente poder saber se você já teve alguma experiência com as barras ou se você está caindo aqui de paraquedas. E para quem não me conhece, eu sou a Dani Carvalho, sou facilitadora de consciência. Sou facilitadora de barras de Axis desde 2022 e agora também me tornei facilitadora dos processos corporais do Access Consciousness. Então, estou muito feliz. Bruna, maravilhosa. Ó. Dani, minha mentora maravilhosa. Amo você. Ai, gente, ó, a Bruna, ela passou por um processo comigo antes do Access, porque, gente, quando eu cheguei no Access, eu me apaixonei, e aí eu fiz uma transição de carreira, né? Mas antes disso, eu atuei como coach e mentora de negócios para coaches e terapeutas também. Foi uma experiência bem bacana. Felipe tá falando aqui, ó, praticante em BH, seja muito bem-vindo, Felipe. O que mais é possível agora? Então, gente, ó, vamos começar aqui. E a primeira coisa que eu quero desmistificar para quem vem fazer o curso de barras, né? Porque muitas vezes, quando a gente pensa assim, como fazer dinheiro com as barras de Axis? A primeira coisa que as pessoas pensam é assim, eu vou começar a oferecer atendimentos com as barras. Mas, gente, nem todo mundo tem o desejo de atender, para nem todo mundo é a primeira opção. Então, a primeira coisa que eu quero desmistificar é isso, que não é só com os atendimentos de barras que você pode fazer dinheiro com as barras. Porque, ó, uma das coisas, eu trouxe aqui, a Charlene sempre tá aqui, né? Eu falei que eu trouxe... Ai, socorro! Mas, olha, um dos pontos que a gente corre quando a gente faz a sessão de barras, vocês estão vendo que tem um pontinho aqui amarelinho? Esse ponto, na verdade, na nossa cabeça, ele é um ponto dourado, que é o ponto do dinheiro. Quando a gente corre essa barra do dinheiro, o que acontece é que libera todos os pontos de vista que nós temos sobre o dinheiro, sobre ter dinheiro, não ter dinheiro, sobre ser fácil, não ser fácil. E olha só o que acontece aqui com quem é brasileiro, principalmente, vê se vai fazer sentido para vocês. Nós temos uma cultura de ter uma única fonte de renda. Então, a maioria das pessoas que a gente conhece tem um trabalho ou talvez um único negócio e aquilo ali se torna sua única fonte de renda. Tá fazendo sentido isso aqui para vocês, gente, que eu tô falando? Total. E aí, a primeira coisa que acontece quando você começa a receber as sessões de barras é começar a liberar os pontos de vista que você tem sobre isso. Então, se você libera esses pontos de vista, o que acontece é que você começa a perceber novas possibilidades. E isso não é só sobre você fazer dinheiro com as barras de Axis. É sobre você começar a perceber possibilidades de novas fontes de renda
com os seus dons, com os seus talentos, com as suas habilidades, fora do Access, com outras coisas que você nunca pensou antes. Tá fazendo sentido, Thalina? Totalmente. Eu sinto, eu digo assim, que na minha cabeça parece que foram chavinhas que foram virando. E Sim, eu fui modificando, enxergando e até mudando minha forma de agir. E assim eu fui conquistando coisas que eu achava que seriam caríssimas ou que não era para mim. E foi acontecendo alguma coisa aqui dentro que eu chamo de uma chavinha, na verdade são os pontos, né? sim, E que foram me abrindo as infinitas possibilidades que a gente tanto fala no WhatsApp, entendeu? sim, E sim. foram muitas. Já... E aí, gente, assim, é isso, assim, é muito comum a gente ter pessoas dentro do Axis que trabalham com as barras de Axis, mas que trabalham com coisas completamente diferentes, pessoas que são de outras áreas, que muitas vezes nem atendem com as barras, mas que usam as ferramentas que aprendem no curso de barras para poder criar mais dinheiro, para poder criar novas fontes de renda, para poder trazer novas possibilidades, porque isso é uma coisa que acontece, né? Uma das ferramentas, por exemplo, que a gente aprende no curso é como usar as perguntas, né? Quando a gente começa a fazer perguntas, e eu sempre falo aqui, por exemplo, no universo, quais são as outras fontes de renda que estão disponíveis para mim, que eu ainda não percebi, que eu ainda não reconheci. Outra coisa que me veio aqui, né, que foi uma grande virada de chave para mim, Thalina, é que a minha vida inteira eu sempre trabalhei com vendas, eu vim da CLT, então eu sempre tive esse perfil, né, bem competitivo, bem conectado com vendas, nunca tive pontos de vista sobre isso, sobre vender, só que eu tinha um ponto de vista muito forte sobre fazer. Eu achava que para eu ter alguma coisa, isso precisava vir a partir do sacrifício. Que nada nessa vida vinha fácil. Que nada nessa vida poderia vir com facilidade. Quer falar um pouquinho sobre isso, sobre a visão que o Access traz sobre isso? Porque muda a nossa Então, forma de ver o mundo, né? exato. O Access traz pra gente que nem que não vai ser tudo leve, não vai ser tudo fácil o tempo inteiro. Mas o que é difícil não precisa ser necessariamente pesado, porque ele traz ferramentas para a gente tornar o difícil, que na verdade não tem fácil e difícil, está tudo na nossa cabeça, é o ponto de vista. Ele traz ferramentas para deixar o que seria pesado, difícil, leve, e as coisas vão se tornando mais fáceis. É algo mágico, assim, que só quando a gente vai lá e recebe, faz que a gente vai entender o que começa a acontecer internamente, né? Sim. Porque é de dentro para fora. E uma coisa que eu percebi, Thalina, é o quanto que eu não estava disposta a receber. E aí, depois que eu comecei a receber as sessões de barras, né? Que eu comecei a participar das trocas, que são os eventos exclusivos para quem já fez o curso. Então, gente, olha só que maravilha. Quando você faz o curso de formação, você pode começar a participar das trocas com outros praticantes, ou seja, outras pessoas que já fizeram o curso de barras. E a intenção disso não somente que você possa continuar praticando as barras depois do teu curso de formação, mas principalmente que você possa continuar recebendo sem que você precise ficar pagando pelos seus atendimentos. E aí eu me dei conta de que eu tinha um ponto de vista muito forte, porque, gente, eu cresci ouvindo assim, ó, nunca dependa de homem, nunca dependa de homem, nunca dependa de homem. E essas coisas que a gente escuta lá na nossa infância ficam registradas na nossa memória. E antes de eu conhecer as barras de Access, eu me dei conta que eu tinha um bloqueio, por exemplo, para receber dos homens, sabe? Então, se alguém vinha oferecer alguma ajuda, por exemplo, era muito comum eu dizer que eu não preciso. Se alguém, por exemplo, vinha oferecer de pagar um almoço, sei lá, eu já interpretava aquilo de uma outra forma. E aí, com as barras de Axis, eu me dei conta que isso era um ponto de vista que eu tinha que me impedia de receber.
Então, inclusive, até gorjetas, né? Foi uma coisa que eu percebi quando eu comecei a atender com as barras, que eu comecei a receber mais gorjetas. Então, como pode melhorar ainda mais tudo isso? Ó, a Bruna perguntou se pode fazer as sessões online, Thalina. Não é possível, porque é necessário que haja o toque físico, não há como. Nem mesmo a classe online não é possível. Olha a cabecinha ali, cheia de pontinho. Se a gente não bota a mão, não funciona. O que acontece, Bruna, na É. sessão de barras é que a gente vai tocando esses pontos na cabeça para poder fazer a liberação da densidade energética que está armazenada em todos esses pontos. Então, a gente tem, por exemplo, aqui o ponto da alegria e da tristeza. O que está armazenado nesses pontos? Todos os pontos de vista, as situações, tudo aquilo que aconteceu, que, por exemplo, que em algum momento fez com que a gente ficasse triste, por exemplo. E é normal, você, de repente, você perde um animalzinho que você gosta, um pet, você perde uma pessoa que você ama muito, é normal você ficar triste, você passar por um período como esse. Mas a questão é que muitas vezes a gente compra pontos de vista que fazem com que a gente fique preso nessa tristeza. Ou, por exemplo, a alegria no trabalho, né? A alegria, ela não é uma coisa muito bem vista na nossa realidade. Porque se uma pessoa, por exemplo, ela tá rindo muito, é comum as pessoas perguntarem: nossa, o que é isso que você tomou que eu quero tomar também? Como se a gente só pudesse ser muito feliz se a gente, por exemplo, precisasse usar alguma coisa. Então, dentro da sessão, a gente vai liberando a densidade energética desses pontos de vista que ficam armazenados ali. E isso permite que a gente crie uma realidade diferente. E para que isso aconteça, esses pontos eles precisam ser tocados. Ativados. Exatamente, exatamente. E aí, gente, vamos lá, que eu sei que vocês querem falar de dinheiro, de possibilidades. Então, Bruna, eu sei que você está em São Paulo, não é isso? Então, se você quiser, você me manda depois um direct que eu tento indicar alguém aí mais próximo de você. Se não, gente, quem está de repente num outro estado, tem uma página oficial do Access Consciousness, onde vocês conseguem encontrar um praticante de barras aí na sua região. Então, existem praticantes de barras de Access no mundo inteiro. Então, mesmo se você estiver, por exemplo, fora do Brasil, você consegue encontrar os praticantes ali no site e através do Google também. Se você for lá na página de pesquisa, você vai encontrar praticantes aí na sua região. Ficou mais alguma dúvida sobre isso aqui, gente? E aí, vamos lá. Ó, nós temos a possibilidade, quando você faz o curso de formação, você recebe o teu certificado internacional. Esse certificado ele é válido em todos os 180 países que o Access está presente hoje. Então, você sim pode cobrar pelos seus atendimentos e essa pode ser uma oportunidade de uma nova fonte de renda. Outra coisa que você pode fazer, gente, são eventos de degustação das barras de Access, né? Sábado agora, inclusive, nós estamos fazendo um evento bem legal, né, Thalina? Quer contar aí para o pessoal como vai acontecer esse evento no sábado? Sábado agora, no Rio de Janeiro, no Maracanã, Tijuca, bem pertinho, de 9 às 18, nós estamos agendando as pessoas que não conhecem ou que já conhecem e querem receber uma sessão de barras de Access. A gente está agendando, eu, Dani Carvalho e a Valesca Bento, que é a nossa host maravilhosa, durante todo o dia, de 9 às 17, 9 às 18, 9 da manhã às 18, por R$50, que é um preço assim baratíssimo. Quem não fez a classe ainda ou quem vai fazer vai ver que é uma coisa que é muito mais cara. Então, tá todo mundo convidado, mandem mensagem para nós, para mim, para a Dani ou para a Valesca, e só venham. E mais informações também, só perguntar.
Exatamente, gente. E, ó, o que vai acontecer também nesse sábado agora? Porque esse sábado, gente, ele é um dia muito especial. Por quê? Ele é o Dia Mundial de Celebração das Barras de Axis. Então, no mundo inteiro vão acontecer eventos como esse, né? Que são, a gente chama de eventos de degustação, cujo objetivo é justamente permitir às pessoas que não conhecem ainda as barras de Axis que elas possam experimentar. Esse preço, gente, ele realmente é um preço simbólico, né? Porque o preço de uma sessão mesmo de barras, uma sessão completa, é muito maior do que isso. Então, esse valor é um valor mais ali, uma ajuda de custo para as praticantes de barras, para o espaço também, né? Para esse tempo que a gente vai estar aí dedicando. Então, se você está no Rio de Janeiro, ou se você conhece alguém que você, poxa, seria legal essa pessoa experimentar, chama a gente no direct que a gente vai passar todas as informações. Nós estamos com os últimos horários disponíveis. Com esse valor, a gente acaba ficando super concorrido. E aí essa, por exemplo, foi uma estratégia que eu utilizei desde o início do meu negócio para captação de clientes também, porque eu percebia isso, que muitas vezes a pessoa ela entrava em contato para poder saber sobre a sessão, fazer o agendamento, e às vezes a pessoa ela criava um ponto de vista, né, sobre o preço da sessão. E uma das coisas que a gente aprende com o Axis, gente, é que a gente precisa cobrar nos nossos atendimentos um valor que honre quem nós somos. Então, quando a gente entende isso, a gente para de querer cobrar o que o coleguinha está cobrando. A gente para de querer cobrar o que as pessoas acham que tem que ser cobrado naquele bairro. E a gente começa a cobrar aquilo que é divertido para a gente, aquilo que a gente acha que é o justo, que vai honrar o nosso corpo, o nosso tempo, as nossas escolhas. E tá tudo bem, não é para todo mundo. Só que aí, percebendo isso, o que eu comecei a fazer? Pelo menos uma vez por mês, eu sempre agendava esses eventos de degustação. E aí eu percebia que isso se tornou uma nova fonte de renda para mim com as barras de Axis dentro do meu negócio. Então, era uma possibilidade das pessoas conhecerem as barras. E aí, mais do que isso, gente, por quê? Não é só sobre o valor que a gente recebe ali no dia. Porque muitas dessas pessoas que vêm experimentar as barras no dia da degustação são pessoas que se tornam suas clientes de sessão, suas clientes de pacote, e aí eu já vou falar sobre essa outra oportunidade de fontes de renda, e que se tornam clientes também do curso de formação em barras. Então, às vezes, a pessoa vem experimentar por um precinho bem pequenininho e acaba escolhendo aí se tornar praticante também e fazer o curso de formação. Você quer explicar como é o curso de formação, Thalina? Como que funciona? Porque, inclusive, gente, no dia 18 de abril, nós estaremos ministrando uma classe de barras juntas lá no Espaço da Valesca. Exato. Que ela já botou, inclusive, o endereço perfeitinho aí no chat. Então, gente, a classe de barras é uma classe que dura um dia inteiro, por exemplo, de 9 às 18, no nosso caso, por exemplo. E durante a manhã a gente vai ter a parte teórica da classe, que temos uma apostila assim, um bom tamanho, que não é só sobre as barras, vamos aprender diversas ferramentas do Axis. As perguntas, por exemplo, que tanto falamos, que vão facilitar a nossa vida de inúmeras maneiras. E isso é a primeira parte. Na segunda parte, na parte da tarde, temos um almoço que a gente pode almoçar lá, a gente pode sair para almoçar, independente. Na parte da tarde, a gente tem uma troca prática para vocês aprenderem os pontos exatos e como faz, é prático. E cada aluno vai fazer 2 trocas sempre, em qualquer classe de qualquer pessoa que vocês forem, é assim que vai acontecer. E, além disso, nós temos o coffee break disponível o dia inteiro. É um dia muito divertido, muita conversa. Uma classe nunca vai ser igual a outra, porque cada pessoa tem uma vivência e os assuntos vão girando. E quando vocês verem, terminou e a gente quer mais, continuar, né?
É isso. Perfeito, perfeito. Ai, gente, tenho vontade de espirrar. Como pode melhorar? E aí, outra possibilidade, gente, ó, eu vou voltar já já nessa questão dos pacotes de sessões, né? Mas isso que a Thalina trouxe também é uma das possibilidades quando você faz o curso de formação em barras de Access, né? Então, o primeiro passo para você se tornar um facilitador da técnica é você fazer o teu primeiro curso. E aí, depois que você faz o primeiro curso, você tem a possibilidade de continuar estudando, fazer as outras classes, para você também poder se tornar um facilitador e poder começar a ministrar os cursos. Então, essa também é uma outra possibilidade de fonte de renda. Além dos atendimentos, você também ter aí os seus cursos de formação com as barras. E aí, outra possibilidade também, gente, é quando você for oferecer para o teu cliente, você... Ai, gente, vou espirrar, peraí. Como pode melhorar? Processos para a saúde. Tô aqui, ó, ativando meu time, Tá, que é outro exercício que a gente aprende lá no curso de barras. Aqui, gente, nós temos o nosso coração energético. Ele é o centro a partir do qual o nosso corpo ele ganha energia. E além de ser o centro a partir do qual o nosso corpo ganha energia, o nosso time ele também está ligado ao nosso sistema imunológico. Então, sempre que a gente percebe que o nosso sistema imunológico, por exemplo, ele não está muito legal, a gente já ativa o timo para que o nosso corpo ele possa lidar com os vírus e as bactérias, né, de uma forma diferente. Então, como pode melhorar? Até isso se torna mais leve com o Access. A nossa saúde é literalmente todas as áreas, né? Sim. E voltando lá na questão dos pacotes, né, de atendimento, gente, o que acontece é que, assim, por exemplo, muitas vezes eu atendo muitas pessoas, às vezes, da área de saúde. Por exemplo, a própria Valesca aqui, ela é enfermeira, eu atendo médico, já atendi diversos tipos de profissionais. E aí, muitas vezes, esse profissional que ele está buscando as barras de Access, ele não necessariamente pretende atender com as barras. Então, muitas vezes, essa pessoa ela está buscando ali um momento de autocuidado. Então, ela está buscando somente os atendimentos. E aí, você, para esse tipo de cliente, por exemplo, você pode oferecer os pacotes, né? Com um número maior de sessões, onde você também acaba tendo um ganho maior. Então, você tem uma previsibilidade, porque você, por exemplo, pode vender um pacote com 4 sessões, por exemplo, né? E daí para o teu cliente também acaba saindo mais barato ele fazer ali as sessões dentro do pacote, é outra possibilidade também. Certo, Thalina? Exato. Lembrei, inclusive, de uma aluna médica aqui que tem uma otorrinolaringologista que está aí fazendo classes de base. Inclusive, foi minha aluna na classe passada, que é a Patrícia Salvo. Sim, maravilhosa. Você conhece, né, Dani? Sim, sim. Ela então, foi bastante lá nas trocas, né, no centro. E é isso, gente. Tem profissionais de todas as áreas, né? Tem pessoas que são advogadas, pessoas que são de diversas áreas, pessoas que trabalham como funcionárias em outras empresas e que buscam as barras de Access como uma ferramenta de autocuidado. Então, independente de você querer trabalhar com isso ou não, por exemplo, às vezes a gente recebe muitas pessoas aqui no curso que vêm buscar o curso para, por exemplo, fazer barras nos filhos, às vezes para fazer barras nos pais, que já são pessoas de mais idade, porque as barras a gente tem inúmeros depoimentos de melhoras assim, em diversas áreas da vida. Não é só sobre dinheiro, né? São infinitas as possibilidades. Eu mesma fui para fazer na minha avó, por exemplo. Foi meu pensamento inicial. E funcionou muito. E outra coisa que eu lembrei aqui também é que uma possibilidade que você tem também é de levar as barras de Access para dentro das empresas. Então, eu não sei se você que está aqui sabe, né? Mas no ano passado, nós tivemos uma alteração na NR1,
que incluiu os cuidados, né, com a saúde mental dentro das empresas. Então, antigamente, a NR1, ela só previa, por exemplo, a prevenção de acidentes dentro das empresas. Só que o que aconteceu aqui, principalmente no Brasil? Qual que é a realidade hoje do brasileiro? A maior causa de afastamento do trabalho hoje, gente, são questões ligadas à saúde mental. Então, nós temos hoje um dos maiores índices de afastamento do trabalho do planeta, e isso está ligado a essas questões. Então, estresse, ansiedade, a própria depressão. E as barras de Axis, elas são uma ferramenta que pode ajudar a reduzir os sintomas esses tipos de sintomas. Então, tem sido também implementado dentro de empresas. E antes até da alteração da NR1, né, existem vários projetos aqui no Rio de Janeiro, inclusive, né, em vários locais, mas, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, a gente já teve as barras de Axis, por exemplo, dentro da Santa Casa, a gente já levou as barras de Axis, por exemplo, para dentro da Marinha, a gente já conseguiu levar para dentro de diversas empresas, não é, Eu Thalita? já levei para uma escola, para o Colégio Santo Inácio, que é um colégio imenso aqui no Rio de Janeiro. Sim, E não para os alunos, foi para os funcionários. Foi o dia inteiro, muita gente recebeu. sim, Ou sim. seja, são inúmeras as possibilidades, literalmente, né? Verdade. Lembrei aqui do projeto, né, das barras nas escolas também. Um projeto muito legal também, levando as barras de Axis também para as crianças, né? E fazendo, inclusive, essa medição da melhoria do comportamento dessas crianças, do resultado, do desempenho, na verdade, dessas crianças depois das barras de Axis. Então, um dos benefícios, gente, que as barras promovem é justamente a melhora do foco, da concentração. Então, as crianças que recebem as barras de Axis, elas começam a ter um comportamento completamente diferente, porque elas começam a se abrir para outras possibilidades, começam a liberar, por exemplo, pontos de vista fixos que elas tinham. Então, tem sido muito utilizado também por estudantes para poder ajudar nessa parte. A pessoa está fazendo um concurso, precisa estudar, precisa ter uma compreensão melhor das coisas. A gente tem muitos depoimentos assim do quanto que isso melhora também em relação a esse próprio aspecto também. Exato. Lembra de mais alguma coisa aí, Thalina? Mais alguma possibilidade de renda com as barras de Axis? Porque só nas empresas, gente, quantos milhões de empresas existem, né? Que a gente pode levar. E cada vez isso está aumentando mais. Eu fui a um evento em Copacabana, uma facilitadora que eu inclusive não conhecia, que está levando para as empresas e hospitais, não só no Rio de Janeiro, mas no Brasil inteiro. Acho que é a Daniela mesmo, acho que tem o mesmo nome que você. E é uma coisa enorme. Ela deu uma palestra lá onde a gente foi, entendeu? É uma coisa que está ficando gigantesca. Sim, então, sim. Tem eventos. Fala. E são muitas possibilidades, né? Eu ia falar isso, porque você tem tanto essa possibilidade de entrar, né, através da própria NR1 com um programa mesmo, né, para essas empresas, quanto a possibilidade também de eventos. Então, muitas empresas, por exemplo, às vezes promovem o Dia da Mulher, a semana, né, de prevenção lá de acidentes, então vai ter o Dia das Mães, também é uma possibilidade você oferecer isso através de eventos para as empresas, né? Eu tô lembrando aqui que alguns eventos aonde você mora aí pro seu lado, que você foi, que eu não fui de atletas de exercício, não teve isso que você, vários inclusive. Sim. Tem eventos que acontecem no mundo inteiro, que a gente chama de barras no mundo. E aí é pelo Outubro Rosa, ou é para crianças com síndrome de Down. Então a gente vai na praia, a gente vai no Parque Lage, em vários lugares. E isso torna tudo mais conhecido, né? E isso traz cliente, a gente distribui nosso cartãozinho,
a gente fala sobre as barras, e isso vai trazendo mais gente. Sim, sim. E clientes que vão depois pagar para receber. E você já falou também sobre a possibilidade da gente dar nossas próprias classes, né? Conforme Sim, for sim. fazendo. E enquanto você estava falando, eu lembrei da corrida de São Sebastião, aqui no Rio de Janeiro também, que nós já levamos as barras. Lembrei também, por exemplo, da Copa Sur. Nós tivemos um evento do CrossFit, né? Organizado aqui no Rio de Janeiro, onde a gente também teve praticantes de barras de Axis lá, levando as sessões. Então, gente, são muitas, muitas, muitas possibilidades. E outra possibilidade que você tem também de renda com as barras de Axis é com a própria promoção dos eventos de trocas, né? Dos eventos aí para praticantes. Deixa eu ver aqui o que a Valesca está trazendo. A Valesca está falando, inclusive vamos fazer um evento agora no Hospital da Lagoa, na Semana da Enfermagem para os funcionários, pois quem cuida merece ser cuidado. Ai, gente, Linda, linda. E esse evento ainda está incluindo uma aluna minha da semana passada, que trabalha nesse hospital, ela acabou de conhecer as barras, ela acabou de fazer uma classe, que era minha vizinha de bairro, eu corri as barras dela, ela fez uma classe e ela já está promovendo um evento. Ela trabalhava com a Valesca. O que a gente estava falando justamente no início dessa live? Que quando a gente começa a receber barras, a gente começa a perceber possibilidades que a gente não tinha antes. E o mais incrível de tudo isso, gente, é que você não precisa largar o seu trabalho, você não precisa deixar de fazer aquilo que você faz hoje, né? Na maioria das vezes, você consegue conciliar as barras com aquilo que você faz. Então, tem muita gente que às vezes dá um jeitinho, atende à noite, atende o final de semana. Então, o que mais é possível que você ainda não considerou? E outra possibilidade, gente, que eu não posso deixar de falar aqui, né? Depois que eu entrei no Axis, é a possibilidade de, por exemplo, gerar renda como conectora de classes de outras pessoas. Quer falar sobre isso, Thalina? Como que funciona? Então, eu e Dani fizemos um caminho maravilhoso, né, como conectoras e continuamos fazendo. Assim, vamos supor que o atender não é para você ou que você está percebendo outro caminho na sua vida e você começa a trabalhar vendendo classes, né? Aí você acaba vendendo a sua própria classe e vendendo classes de outros facilitadores que estão mais avançados, porque as barras, gente, é só o começo. Depois que você entra, você vai seguindo, você não consegue sair. Basicamente, né? Você vai crescendo. Isso traz um retorno financeiro também, porque você recebe pelo seu trabalho. Você vende pessoas, você vende classes para alunos. E tudo isso, gente, de uma forma totalmente leve e divertida, né? Vou dar o exemplo para vocês. No mês que vem, por exemplo, nós vamos ter a Heloísa Pinatti aqui no Rio. Ela é uma facilitadora certificada do Access Consciousness. Então, ela é uma facilitadora que ministra as classes avançadas do Access. Ela não é do Rio, ela é de São Paulo. E aí, como que funciona, né? É mais fácil, por exemplo, às vezes, para mim e para a Thalina, que estamos aqui no Rio, conectar as pessoas com essa facilitadora. Por quê? Porque a pessoa de outro estado, às vezes até de outro país, porque a gente recebe facilitadores de outros países, tá? A gente é chique. Nós somos aqui internacionais, como pode melhorar? E aí o que acontece é que você começa a fazer essa divulgação, essa conexão, né? Falar, olha, fulano vai estar aqui com uma classe X, você está sabendo disso, posso te passar mais informações da classe? E aí você recebe um percentual também sobre isso. Então essa também é uma outra possibilidade de renda através das barras de Axis. Sim. Gente, se vocês que estão aqui lembrarem de outra possibilidade, vocês coloquem aqui nos comentários. Até porque são infinitas as possibilidades sempre, né?
Sim, sim. E aí não Gente. posso deixar de falar também das parcerias, gente. Ó, é outra possibilidade de ganhos também, você ter parcerias de indicação com espaços, com profissionais. Então, às vezes, por exemplo, você conhece sei lá, um psicólogo, né? E tem muitos psicólogos que vêm fazer o curso de barras também. E aí, às vezes, essa pessoa, por exemplo, ela quer tentar uma outra abordagem com o cliente, ou ele está percebendo que aquilo ali que ele está trabalhando, às vezes, não está sendo suficiente. Então, acontece muito da pessoa indicar e a gente também fazer isso, porque às vezes, gente, é algo que com as barras a gente vai conseguir ajudar a pessoa, mas talvez tem outras coisas ali que estão se requerendo. Então, tem essa possibilidade também de você trabalhar com essa indicação, com essas parcerias com outros profissionais. Às vezes, salão de beleza, por Isso que eu ia exemplo. falar. Porque as barras também mexem na nossa autoestima, gente. Não é só sobre dinheiro, é sobre literalmente tudo. Nosso físico, né? Então, o salão de beleza, às vezes, é um lugar ideal para você fazer Sim, clínicas de uma classe. estética, gente, olha, são Entendi. infinitas as possibilidades, Sim. né? Você, por exemplo, pode fechar uma parceria, por exemplo, com um salão de beleza para você fazer sessões de degustação das barras lá. E a pessoa, por exemplo, ceder o espaço e você cobra um valor simbólico também para poder atender as pessoas. Às vezes você faz ali uma negociação com a pessoa e dar a sessão para ela em troca do espaço. O que mais é possível, gente? O que mais é possível em termos de fontes de renda que você nunca reconheceu, que você nunca percebeu antes? Eu lembro que antes das barras, eu sempre tinha um ponto de vista que, por exemplo, se tinha alguma coisa na minha casa, por exemplo, eu sempre pegava aquilo e dava para as outras pessoas. E não tem problema nenhum você fazer isso, tá? Mas o que eu quero trazer aqui para você como consciência? Que muitas vezes a gente faz isso porque a gente não está disposto a receber. Muitas vezes a gente não reconhece o valor daquilo que a gente tem para poder entregar para outra pessoa. E aí, uma coisa que eu percebi é que muitas vezes você tem, por exemplo, um dinheiro parado dentro de casa. Então, imagina, às vezes você quer fazer o curso, mas você não tem o dinheiro lá na conta, mas aí você percebe, ai, parece um bichinho aqui. Mas aí você percebe que você tem Apareceu um bichinho aqui, gente. Como pode melhorar? Você percebe que às vezes você tem esse dinheiro parado dentro de casa. Então, isso foi uma coisa que, para mim, eu percebi que também mudou depois das barras, sabe? Eu estar na disposição de fazer dinheiro de formas diferentes. Outra coisa que aconteceu comigo também é que eu comecei a perceber outras possibilidades de fontes de renda que antes eu não tinha percebido. Então, às vezes, gente, aquilo que você está vendo como um problema hoje, às vezes é só o universo tentando te presentear. Mas quando a gente não está disposto a receber, a gente não consegue enxergar isso como uma possibilidade, sabe? Eu conto que Exato. quando eu vim para esse apartamento novo que eu tô morando, eu tive assim uma situação, né, que quando eu fui tentar transferir a luz para o meu nome, eu descobri que tinha um débito aqui de luz. Eu não conseguia fazer essa transferência, então no primeiro momento a gente nessa realidade se desespera, né? Acha que aquilo é um problema, não consegue enxergar as possibilidades. Mas quando a gente vai para as perguntas, a gente começa a perceber o que mais é possível ali. E aí, quando eu comecei a fazer as perguntas, eu percebi uma forma diferente de resolver aquilo. E aquilo que era um problema para mim no começo acabou se transformando numa indenização no final de tudo, sabe? Então, eu acho que isso é o mais incrível das barras. É trazer para a gente possibilidades da gente receber dinheiro de onde a gente nunca antes tinha imaginado. Agora me diz, gente, se isso é para você, se você está na disposição de ter outras fontes de renda, de receber novas possibilidades, se você está na disposição de receber dinheiro com facilidade, alegria e glória,
Se você está disposto a liberar os pontos de vista que o dinheiro só pode vir para você se for suado, se for no sacrifício, se for na dificuldade, vamos destruir, descriar tudo isso, por favor. Sim. E outra, eu acho que também acontece com a Dani, com a Valesca. Tem trabalho que a gente trabalha porque é obrigação, porque tem que ganhar o dinheiro. O que eu faço hoje em dia, eu faço por prazer, eu não vejo a hora passar. É uma coisa leve, é divertido. Trouxe amizades incríveis. Literalmente, não é um trabalho que pesa. Porque assim como a Dani, eu fiz letras, sou professora, eu fui direito. E agora eu tô feliz onde eu tô, entendeu? Não é pesado para você, Dani? É Não é totalmente. Tem um maravilhoso. bichinho aqui, eu tomei um Fica susto. certo sobre isso. Fica Ai, certo sobre isso. uma esperança, gente. É porque eu tomei Isso um é susto bom. aqui. Não é? Isso é bom. Peraí. Ah, a Nossa, é o Valesca arquétipo do falou. salto quântico. Aham, tá aqui. A Valesca falou: ó, eu sou enfermeira de formação, fiz a especialização em dermatologia estética e hoje eu integro as barras de Access nos tratamentos, cuidando das minhas clientes integralmente, físico e mental. Olha que lindo, gente. O que mais é possível? Como pode melhorar ainda mais tudo isso? Então, gente, se você está aqui e nunca recebeu barras, venha receber a sua sessão no sábado agora, dia 11 de abril, lá no Espaço da Valesca, no Maracanã, ali na Marise Barros, um local super fácil de você. Essencial, essencial. É, Essencial, acho, acho que sim. Ela não colocou ali. É Maracanã com Tijuca, né? Pertinho, né? Essa super estação Afonso Pena do metrô. super fácil de chegar. Nós estaremos também, gente, com uma transmissão ao vivo do evento de celebração, né? O evento mundial de celebração das barras de Axis. Então, enquanto você está recebendo ali a sua sessão, de repente você pode estar ouvindo ali os criadores do Axis, né? Enfim, toda a transmissão, essa programação especial que está sendo preparada para esse dia. E no dia 18 de abril nós teremos a classe, o curso de formação também. Estaremos ministrando essa classe juntas lá no Espaço da Valesca. Então, se você quiser saber mais informações de como vai funcionar e o que mais é possível com as barras, me chama ou chama a Thalina ou a Valesca no privado que a gente passa todas as informações para vocês. Gente, ficou alguma dúvida? Alguma coisa que a gente não falou aqui? Esse detalhe Acredito que vai não. ficar, Bem que ó. sempre tudo é possível, né? Nunca sabemos se ficou. A gente lembra depois, às vezes, né? Mas se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar aqui no chat. Maravilha. Ou chamar a gente depois aqui também, né? Que Exato. a pessoa prefere falar no privado também, então são Sim, infinitas as possibilidades. Como a Thalina estava falando, né? Eu acho que só de você estar trabalhando com algo que você ama, trabalhando com algo que você percebe que realmente faz a diferença na vida das pessoas, sabe, gente? Eu vivi a minha vida inteira. Eu vivi 18 anos da minha vida, vamos colocar assim, na CLT. Então, eu tenho a minha filha Carol, né? Eu tenho uma filha, gente, que é uma princesa linda demais, de 27 anos. Então, a minha vida inteira com a minha filha, eu estava sempre nessa correria de trabalho. Eu não podia estar acompanhando ali a minha filha de perto, sabe? Eu era aquela mãe de final de semana. E eu não estou dizendo que está errado isso, né? Eu estava fazendo o melhor que eu podia com as condições que eu tinha. Mas hoje eu falo que nada do mundo paga a possibilidade que eu tenho de empreender e de poder estar do lado do meu filho mais novo, sabe? Do Miguel, de poder acompanhar o Miguel, por exemplo, na natação, de poder acompanhar o Miguel no jiu-jitsu, nos treinos dele, naquilo que ele está fazendo. Então, se tem uma reunião da escola, eu posso estar lá junto. Quando eu estava na CLT, eu não tinha essa possibilidade. Então, isso, para mim, assim, é algo que não tem preço e que eu conquistei depois que eu comecei a trabalhar por conta própria, depois que eu comecei a empreender. Então, um pouquinho antes de vir para cá, para a live, por exemplo, eu estava lá com meu filho no treino. Enquanto eu estava lá no treino, eu estava fazendo contato, avisando: olha, eu vou estar atendendo com as barras no dia tal, você quer aproveitar e reservar o seu horário? Então,
essa facilidade também de você poder trabalhar aqui através das redes sociais, de você poder trabalhar, por mais que não tenha o atendimento à distância, mas você pode oferecer os seus serviços de onde você estiver, né? Você pode conectar as pessoas da sua casa, você pode produzir conteúdo, você tem várias coisas que você pode fazer do conforto do seu lar e para mim isso não tem preço. Então, o que mais é Exato. possível, E né? fazer o seu próprio horário, que já é maravilhoso, né? Sim, Não sim. precisa pegar um trânsito todo dia, ir pro trabalho. Essa nunca foi minha realidade também. Piorar. Mas Sim, muito porque bem. eu não escolhi essa realidade, né? Então, é isso. Ah, mas olha, Ter uma já tem muito, liberdade. muito, muito trânsito. E eu Sim, falo, gente, que assim, essa qualidade de vida também que a gente pode ter é algo que não tem preço, sabe? De você poder não precisar passar por isso, né? E você ter essa fonte de renda, seja como uma fonte adicional, seja como fonte de renda principal, porque eu falo que desde 2022 eu vivo 100% do meu negócio de barras, né? Então eu estruturei o meu negócio para poder viver disso. Eu tenho outras fontes de renda, porque como eu fui falando aqui para vocês, né? Eu não vivo só dos atendimentos. Mas com as barras de Axis eu fui criando ali infinitas outras possibilidades, né? Mas exato. tudo em torno desse negócio. Então, como pode melhorar ainda mais? Meus amores, gratidão para quem ficou aqui com a gente até o final. Quem tiver alguma dúvida, chama a gente no privado. Quem chegou depois também, essa live vai ficar gravada. E o que mais é possível que você nunca considerou antes? Bora! Exato. E a gente agradece muito todos vocês, gente. Beijo, Beijo. beijo, beijos. E até a próxima. Tchau, Valesca. Beijo.